marido prendia a esposa em casa. Quando a polícia chegou, todos choraram quando souberam o motivo. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Alô? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma mulher presa em uma casa. Tem algemas nas mãos dela e o quarto tem uma grade com cadeado. A mulher está me pedindo ajuda. Robert ligou para a polícia e falou tudo isso. Ele estava preocupado com a mulher presa que mal falava e mal conseguia abrir os olhos. Algumas horas antes, Robert estava no seu trabalho apenas esperando receber o pedido da próxima entrega. Ele trabalhava em uma empresa de entregas e a sua próxima encomenda era um tanto inusitada, eram correntes e uma grade para a porta. Robert estava sozinho e pela encomenda ser pesada ele teve dificuldades de colocar tudo na van, mas conseguiu. Após dirigir alguns minutos ele chegou no local de entrega. Era uma casa bonita e bem arrumada, no entanto a entrada tinha correspondência acumulada. Ele bateu a porta várias vezes, no entanto ninguém respondeu. Robert não queria voltar e ter que entregar tudo aquilo sozinho novamente, por isso ele bateu mais vezes. Quando a rua ficou mais silenciosa ele conseguia ouvir alguém falando algo, mas não conseguia entender muito bem. Até que ele ouviu alguém dizer para abrir a porta. E ele fez. A porta da casa estava aberta, mas não havia ninguém à vista. Ele então perguntou se havia alguém em casa e então ouviu um grito de uma mulher no andar de cima. Ele foi até o local e ficou assustado com o que viu. Havia uma jovem mulher presa com algemas em um quarto com uma grade de ferro que estava bastante deteriorada. Robert perguntou o que aconteceu com ela, mas a jovem dava sinais que estava muito fraco e provavelmente há alguns dias sem comer. Imediatamente ele ligou para a polícia e várias viaturas foram até o local. Quando tiraram a mulher do quarto, os socorristas constataram que ela estava um pouco desidratada e desnutrida. Provavelmente estava lá há alguns dias apenas bebendo água. A mulher foi levada imediatamente ao hospital e Robert foi junto. Ele já havia dado seu depoimento e não era obrigado a ir, mas algo fez ele acompanhar a mulher. No fundo, Robert se preocupava com aquela estranha. No hospital ele soube que o nome da mulher era Aurora, que ela era casada, no entanto seu marido estava desaparecido e era o principal suspeito de ter feito isso com ela. Por alguns dias Aurora ficou no hospital, ela mal conseguia andar e pouco falava, os médicos achavam que podia ser algum tipo de trauma do que ela passou trancada em casa com o marido. Robert ia visitá-la algumas vezes apenas para ver seu estado e falar com ela, embora mal respondesse. Apenas em uma das vezes ela falou um pouco a mais com ele. Disse que seu marido aprendeu em casa e que de repente ele havia sumido. Robert notou que Aurora suava bastante, ficava com o olhar distante e às vezes parecia sentir raiva do nada. Os médicos atribuíram tudo ao trauma que ela havia passado. Outro dia Robert voltou para visitar Aurora. Ele colocou uma caixa de bombons ao lado da cama e conseguiu tirar um sorriso da mulher. Robert falou que não tinha nenhuma intenção com ela, ele queria apenas fazer ela feliz naqueles dias no hospital e que quando ela saísse de lá os dois poderiam ter uma amizade. Antes de Aurora responder, um homem entrou no quarto do hospital. Era William, marido de Aurora. Estranhamente ela parecia calma, mas seu marido não. Ele estava nervoso e falou que ela não podia ficar ali, pois era perigoso para ela mesma. Aurora falou que não queria voltar para casa e ficar presa novamente, no entanto William disse que era para o bem dela, pois ela corria risco de vida estando livre. Robert, ouvindo a conversa, chamou uma enfermeira e disse que chamasse a polícia porque o principal suspeito estava lá no hospital. Em poucos minutos a polícia chegou e levou William para a delegacia. Robert ficou com Aurora no hospital. Ela estava bastante calma e pediu que ele pegasse um copo d'água no corredor do hospital. Robert saiu do quarto, encheu o copo e voltou. A Aurora não estava no quarto, ele a chamou e a procurou, mas ninguém a viu. Ele notou que a sua carteira, que ele havia deixado em cima da mesa, havia sumido com todo o seu dinheiro. Na delegacia William estava sendo interrogado por policiais, ele estava nervoso e dizia que tinha que ver sua esposa imediatamente, mas os policiais não deixaram. Sem escolha ele teve que responder às perguntas que lhe faziam.
Você trancou sua esposa dentro do quarto e a impediu de sair? Perguntou o policial. Sim, eu a tranquei no seu quarto e não deixava ela sair, mas lhe alimentava, respondeu William. Por que você sumiu e deixou sua esposa sem comer? William fez uma expressão triste e pensou um pouco antes de responder. Eu não queria ter feito isso, eu a amo, sofri um acidente e não consegui voltar para casa nesses dias, mas estava muito preocupado com ela. Tudo o que fiz foi para o bem de Aurora, pois ela... Antes de terminar de falar, William desmaiou em cima da mesa. Os policiais ficaram tentando acordar ele. Enquanto isso, Robert estava procurando por Aurora em todo lugar. Enquanto procurava a mulher, seu celular tocou e mostrou uma notificação do seu banco. Foi feita uma compra em um supermercado próximo ao hospital. Robert foi até o local, mas não a encontrou lá. Mesmo assim, ele continuou sua busca e perguntou às pessoas que andavam pela rua se viram uma mulher com as características dela. Uma senhora lhe disse que a mulher entrou em uma área escura da cidade, mas que ele tomasse cuidado, pois era uma região bastante perigosa. Robert foi até o local e encontrou Aurora falando com um homem alto com cara de mal encarado. Enquanto isso, na delegacia, William havia acordado e, mesmo estando pálido, ele disse que sua esposa não podia ficar solta no hospital porque ela corria risco. Ele disse que contaria toda a história para que eles lhe entendessem. Anos atrás, William e Aurora começaram a namorar. Os dois eram muito novos, mas estavam muito apaixonados. O casal não tinha muito dinheiro, no entanto, William se esforçava para que nada faltasse para sua amada. Aurora também estava procurando emprego, porém eles tiveram uma ótima notícia. Aurora estava grávida. Os dois estavam radiantes de felicidade, eles tinham o sonho de ser pais. Nos meses que seguiram, William trabalhou como nunca para poder dar de tudo para sua esposa e seu futuro filho. Ele conseguiu alugar uma casa maior, comprar um carro e dar tudo que sua esposa precisava. Por outro lado, Aurora se sentia sozinha, seu marido mal ficava em casa e passava o dia trabalhando. O dia do parto chegou e não foi nada fácil. Aurora perdeu muito sangue e precisou receber sangue, no entanto, seu filho nasceu com bastante saúde. Apenas após 4 dias, Aurora pôde sair do hospital com seu filho. William notou que ela estava um pouco diferente e que mal ficava próximo ao filho. Preocupado com essa situação, ele insistiu que ela fosse a um psicólogo para saber o que havia de errado. Com muita insistência, ela se consultou. Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Tudo estava muito difícil para William e Aurora, mas a principal vítima era o bebê. Após bastante tempo de tratamento, Aurora finalmente teve alguns sinais de melhora. Já havia passado 1 ano, Aurora agora estava mais apegada a seu filho, mas mesmo assim ela ainda dava sinais que não estava muito bem. Ela sempre sonhou em ser mãe e não conseguia entender por que se sentia assim. Depois desse tempo, William precisou voltar a trabalhar bastante novamente, assim Aurora ficava sozinha com seu filho em casa. Ela estava cada vez mais próxima de seu filho. No entanto, um dia ela voltou do supermercado, Aurora estava cansada e fazia dias que não dormia. Seu filho e as compras estavam no carro. Ela tirou todas as compras e guardou tudo. Cansada, ela tomou banho e foi dormir. No dia seguinte, ela acordou com um susto. Aurora tinha esquecido de tirar seu filho do carro. Ela correu desesperada para ver o filho que não dava sinais de vida no carro. Ela o levou às pressas para o hospital, mas nada os médicos puderam fazer por ele. Os dois ficaram de luto e sofreram com a partida do filho de apenas 1 ano, mas quem sofreu mais foi Aurora. Ela sentia culpa pelo que aconteceu e nunca conseguiu se perdoar. Alguns anos passaram e Aurora estava cada vez mais destruída por dentro. Ela mal comia, não sorria e sempre parecia triste. Um dia ele acordou e não a encontrou na cama. William procurou em toda a casa e não via sinal dela, até que ele olhou na garagem. Ela estava dormindo dentro do carro ligado com tudo fechado. William temeu que o pior tivesse acontecido e a levou às pressas ao hospital. Felizmente os médicos salvaram sua vida, mas ao acordar Aurora não estava nada feliz, ela inclusive repreendeu seu marido por ter salvo sua vida. William pensou que essa situação não se repetiria, mas ela continuou tentando.
Ele chegou ao ponto de vender o carro para que ela não fizesse isso novamente. Infelizmente, Aurora passou a sair de casa com frequência e ficava horas sem dar notícias. William descobriu que ela estava usando substâncias ilícitas e tentou de tudo para ajudá-la. Ela chegou a ser internada para tratamento, no entanto, nada disso resolveu. Sem escolha e vendo sua esposa ficar cada vez mais em um estado deplorável, William partiu para uma medida extrema. Ele prendeu Aurora em seu quarto. Com barras de ferro na porta do quarto e correntes, ele conseguiu impedi-la de sair. Ele queria fazer isso apenas por algum tempo para que ela voltasse a ser a mulher que ele conheceu. 2 meses tinham passado e ela estava começando a demonstrar melhora, mas quem não estava bem era William. Ele sentia tonturas constantes, fraqueza, não tinha mais vida social e amigos, além de mal comer. Tudo isso começou a afetar sua saúde e ele começou a desmaiar constantemente. Mesmo nesse estado, ele nunca foi atrás de um médico e focava toda sua atenção em cuidar de sua esposa. Um dia William teve que resolver alguns problemas na cidade vizinha. Ele pegou o ônibus e chegou à cidade, que ficava a algumas horas de distância. Nesse dia o calor estava insuportável e no meio de uma rua deserta ele desmaiou. William acordou 3 dias depois em um hospital. Ele estava bastante fraco, mas sua maior preocupação era com sua esposa. Ele estava com medo do que podia ter acontecido a ela nesses 3 dias presa sem ele dar comida. Chorando, ele implorou para que levasse ele para casa, mas o médico disse que tinha uma notícia desagradável para lhe contar. Ele estava com leucemia. Esse era o motivo de todos os sintomas que ele estava sentindo. Embora tenha ficado em choque, William pensava apenas na esposa e queria ir imediatamente para casa. Mesmo sem receber alta, ele conseguiu escapar do hospital e foi até sua casa. Quando chegou lá, sua esposa já não estava mais e através de notícias na televisão ele soube que ela havia sido levada ao hospital. Os policiais ficaram incrédulos com a sua história, mas alguns se emocionaram, pois William contava tudo isso em lágrimas que pareciam verdadeiras. Ele jurou que não queria fazer isso à sua amada esposa, mas não teve outra escolha, ele queria proteger a vida dela. Os policiais teriam que colher o depoimento de Aurora para verificar se tudo era verdade. Eles ligaram para o hospital, mas souberam que ela tinha escapado de lá. Enquanto isso, Robert olhava o que Aurora estava fazendo com aquele homem. Ela entregou uma sacola que provavelmente era do supermercado com algo dentro que havia comprado com o cartão dele. Robert não fez nada e apenas olhou de longe. Depois de entregar a sacola ao homem, ele entregou algo pequeno em sua mão. Depois que o homem saiu, Aurora ficou olhando para o que tinha na mão, mas começou a chorar e jogou fora. Ela desabou a chorar no chão e então Robert foi até ela. Aurora chorava dizendo que não queria mais viver essa vida, ela apenas queria esquecer o que havia causado a seu filho. Ela não aguentava mais depender dessas substâncias para poder sentir algo. Robert a levantou do chão e gentilmente conversou com ela enquanto os dois caminhavam em direção ao hospital. Quando chegaram ao local, a polícia já estava a esperando. Em uma viatura, eles a levaram à delegacia, onde Aurora viu seu marido William algemado e pálido. Isso a fez se sentir culpada. Apesar de tudo, ela entendia que ele fez aquilo para seu bem, embora algumas pessoas questionassem. Ela sentiu novamente culpa, pois havia destruído a vida de seu filho e não queria destruir a vida de seu marido. Aurora confirmou toda a história de William e não prestaria queixa contra o marido. A situação era difícil para os policiais, no entanto, eles liberaram todos que voltaram ao hospital. No dia seguinte, Aurora teve alta e Robert levou ela e William em seu carro para a casa deles. William disse que havia jogado as correntes fora e retirou a grade de ferro da porta do quarto. Ela estava livre, mas ele ainda temia que ela pudesse voltar a usar algo ou cometer alguma besteira contra sua vida. Aurora tentou acalmar seu marido e disse que procuraria tratamento e que dessa vez ela não tentaria escapar da clínica como das outras vezes. Depois de pesquisar bastante, eles encontraram um local ótimo onde ela poderia fazer o tratamento. No entanto, tinha um problema: seria um tratamento demorado que poderia durar até 1 ano. William trabalhava e não poderia ir para outra cidade acompanhar sua esposa, além de que ela ficaria um bom tempo sem telefone e mandaria apenas cartas de vez em quando. Mesmo assim, os dois optaram por escolher essa clínica.
Eles se despediram e Robert também foi ao local se despedir. Quando Aurora entrou no ônibus e partiu, William e Robert ficaram conversando. Os dois mantiveram uma amizade depois de tudo que aconteceu. Você não vai contar para ela sobre sua doença? Disse Robert. Não, ela já tem muita coisa na cabeça, não quero atrapalhar seu tratamento. Eu vou começar a quimioterapia amanhã e se Deus permitir estarei curado antes mesmo de ela voltar. A Aurora ficou internada por um longo tempo. Nesse período ela teve tratamento médico e psicológico, para ajudar a superar a abstinência e tratar o luto e culpa pelo que aconteceu ao seu filho. Não foi uma época nada fácil, ela tinha dias difíceis, mas sempre tinha em mente o que causou ao marido. Isso lhe dava forças para continuar e mudar como pessoa. Ela falava apenas por carta com William, tudo era parte do tratamento para que não tivesse nenhum gatilho que pudesse lhe fazer ter uma recaída. William sempre dizia que a amava e estaria lá por ela. Um ano passou. A Aurora estava ansiosa para voltar para casa e ver seu marido. Nos últimos 3 meses seu marido quase não lhe enviou cartas e ela notou que sua letra não era a mesma, isso a deixou preocupada, mas o que lhe confortava eram as palavras gentis que se mantinham a mesma. Ela estava pronta para voltar para o marido como a pessoa que sempre foi. A Aurora havia superado a dependência e o luto pelo filho. A dor da perda do filho ainda estava lá e nunca sumiria, porém era como um prego em sua carne, ele sempre estaria lá, mas ela conseguia focar em outras coisas para esquecer essa dor. Após algumas horas de viagem, a Aurora chegou em casa, no entanto ela ficou surpresa, pois quem estava lá era Robert e não seu marido. Robert disse que tinha que conversar com ela. Ele lhe contou o segredo que William escondeu dela nesse 1 ano. A Aurora chorou e por um instante temeu que seu marido não estivesse mais entre os vivos, mas Robert acalmou ela, ele estava vivo, porém estava internado, pois seu estado não era nada bom. Os dois foram ao hospital e quando William e Aurora se olharam as lágrimas caíram para ambos. A Aurora agora passava boa parte do seu dia ao lado do marido. Ele tinha cuidado dela no momento mais difícil de sua vida, agora era a vez dela cuidar dele. Após alguns dias a imunidade de William aumentou e ele pôde voltar para casa e continuar as quimioterapias. A Aurora estava sempre ao seu lado e tratava seu marido como um verdadeiro rei. Os meses passaram e por mais que tudo estivesse difícil e nada parecesse melhorar, a Aurora tinha fé que seu marido seria curado e escaparia dessa. Sua fé foi recompensada quando um dia eles receberam uma notícia esperada há muito tempo. Encontraram um doador compatível com William. O casal estava mais feliz que nunca, e finalmente ele estava curado. Após o transplante de medula, William pôde voltar a ter sua vida normalmente. Agora o casal era inseparável. Depois de tudo que passaram juntos, William e Aurora tinham certeza que viveriam juntos para sempre. 2 anos passaram. O casal vivia uma das melhores fases de sua vida. Estavam felizes, tinham estabilidade financeira e o principal, eles se amavam. Mas queriam mais, eles queriam ter um filho. Por algum tempo eles planejaram ter outro filho e um dia a feliz notícia veio. A Aurora estava grávida. Eles estavam nas nuvens de felicidade e começaram a fazer todos os planos para a chegada do seu precioso filho. Chá de fraldas, chá de revelação e a escolha do padrinho e madrinha. Fazia 1 ano que eles não tinham notícias de Robert e queriam que ele fosse padrinho de seu filho. A Aurora e William tentaram contato com ele, no entanto o número não existia mais. Eles haviam se afastado devido à distância entre suas casas e o pouco tempo que Robert tinha, já que trabalhava demais. Então eles foram pessoalmente na casa dele. Lá bateram na porta e encontraram uma senhora de idade. Era a mãe de Robert. Infelizmente ela lhes deu a notícia de que ele havia falecido alguns meses atrás em um acidente de carro. Os dois ficaram bastante abalados, eles eram muito gratos a tudo que Robert fez a eles. Enquanto a senhora falava, a Aurora notou uma foto de um bebê que parecia ser recente. A senhora então explicou que era o filho de Robert que tinha nascido naquele ano. A mãe da criança deixou Robert criar sozinho o bebê e mesmo depois de sua morte ela não quis a criança. Robert tinha apenas uma irmã que morava em outro país e já tinha 4 filhos, ela também não poderia ficar com seu filho.
Já sua mãe era bastante idosa e não conseguia cuidar de si mesma sem a ajuda de uma acompanhante. Então a criança teve que ir para um orfanato onde estava até hoje. Quando Aurora e William trocaram olhares, eles souberam o que cada um pensou. Eles iriam adotar aquela criança. A mãe de Robert ficou emocionada e feliz que seu neto teria um lar. Os meses passaram. Aurora segurava seu filho recém-nascido nos braços, enquanto William dava comida para seu filho recém-adotado. Os dois se olharam e sorriram pensando em como a vida era leve e feliz. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.